Glória a Deus, seja bem-vindo a mais um Repartir nessa segunda-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aqui colocando uma palavra, meditando em tudo aquilo que é um extrair, um desfrutar da palavra de Deus. E glória ao Senhor, porque cada semana nós temos uma palavra para declarar aqui para você, em nome do Senhor Jesus. Quem somos nós sem a palavra de Deus? Não somos ninguém, até porque a palavra de Deus revela quem nós somos. A palavra de Deus traz a existência, a verdadeira identidade de quem nós somos, o Senhor, e aquilo que nós estamos fazendo em Deus vai também revelar o quanto nós estamos enxergando da sua pessoa. E glória ao Senhor, porque temos aqui diversas palavras e eu te convido a você seguir esse canal, eu te convido a você compartilhar com outras pessoas e você também acessar a nossa playlist, onde você vai poder aí desfrutar de outras palavras, outros temas e você realmente ser abastecido e alimentado, Eu de vez em quando também estou consultando palavras que já se passaram por aqui, porque sempre há um dia que você precisa de uma palavra, E eu tenho meditado essa semana como que cada dia precisamos de fato dessa palavra para alimentar o nosso espírito, porque nós somos a consequência de uma reação daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos contemplando e daquilo que nós estamos observando. Você vai se tornar e agir conforme aquilo que você está sendo alimentado. E nós usamos essas nomenclaturas, Desfrutar, alimentar-se, porque é de fato isso, leva a uma questão orgânica da vida. A palavra de Deus ela é colocada constantemente como um alimento e como Deus está encontrando os homens e gerando, nos homens esse encontro, gerando nos homens essa porção aonde eles encontram-se com Deus e Deus encontra com eles e eles são transformados por meio de um alimento. Então a palavra de Deus, ela surte o seu efeito, porque primeiramente ela é um alimento para cada um de nós, ela é um alimento para a sua vida e nossa vida. Por isso nós estamos aqui repartindo com você todos os dias as palavras. O que não falta é a oportunidade de você se alimentar, e glória a Deus pela mesa do Senhor e glória a Deus por esse dia. E falando sobre a palavra do repartir, nessa segunda-feira, o conceber o clamor que traz à existência o lugar do repouso para o príncipe ungido. Nós que temos o Espírito de Deus, que recebemos dessa unção, e agora o Espírito do Senhor, ele está sobre nós. A nossa chave é uma chave que vem por meio do nosso falar, do nosso orar. O Senhor, ele deu chaves à sua igreja, para que a igreja possa ligar e desligar as situações. E quando nós oramos, nós estamos dizendo ao Senhor que há uma disposição no nosso coração para que a vontade dele seja realizada na terra por meio das nossas vidas. Quando nós oramos ao Senhor e nós levantamos um clamor, e o interessante é que a palavra clamor também faz menção aquilo que é, um grito, aquilo que é uma força, que você grita mesmo, que você declara com tuas forças e você abre a boca para que alguém possa te escutar. E glória a Deus, hoje eu tive uma comunhão com o irmão e nós estávamos falando justamente sobre esse clamor, sobre a importância da oração e como o inimigo ele vai se opor, Quando nós dizemos, temos que orar, ou temos que jejuar, temos que fazer isso e aquilo, perdoar, o inimigo ele vai sempre se opor a uma palavra que você quer viver, a uma palavra que você está declarando. Por isso é interessante saber mesmo, que existe um clamor para trazer à existência o príncipe ungido. E como entender essa relação do príncipe? Se há um príncipe é porque houve um rei, E glória a Deus, porque Cristo Jesus, ele quando ele vem, que desce à terra e passa por todo aquele processo que nos trouxe a redenção, agora ele é chamado de rei, E antes da sua crucificação, até zombaram dele colocando, a placa rei dos judeus ali na sua cruz, mas eis que hoje ele é o rei e sacerdote de todo o povo, de toda a língua, de toda a nação, e ele busca, com que toda a língua venha confessar que ele é o Senhor, Senhor sobre todas as coisas, e ele continua no controle de
toda e qualquer situação das nossas vidas. E glória a Deus por essa certeza, porque isso nos faz príncipes. Mas o interessante de saber é que existe algo em oposição a isso, e nós vamos entendendo desta maneira, porque o nosso espírito, né, como seres humanos, nós que temos essa composição do corpo, alma e espírito, existe uma luta entre a carne e entre o espírito. Então, quando nós estamos levantando um clamor ao Senhor, quando nós estamos em oração, declarando a palavra, orando a palavra, nós estamos dizendo: Senhor, gera em mim esse príncipe, né? Gera em mim essa pessoa que tem uma identidade celestial em Cristo Jesus, de quem já foi abençoada em Cristo Jesus. Interessante mencionar é que nós não somos as deformações, você não é aquilo que se opõe a Cristo Jesus, essa não é a sua identidade, você não é alguém que não ama a eternidade. Quando você está orando e você está clamando ao Senhor, você está dando uma abertura para que Deus possa gerar em você e ativar a sua identidade espiritual. Sim, nós temos uma identidade espiritual, nós somos um espírito marcado por um derramar de Deus nas nossas vidas, e você é essa pessoa. Você não é a sua aparência física, eu sou preto, branco, isso e aquilo, e como essas loucuras desse mundo. Não. Você é o que Deus definiu do seu espírito. Por isso nós temos então a prática da oração, porque quando você está orando, né, está clamando ao Senhor, você está abrindo um caminho para que seja concebido na sua vida essa vitória, e aonde você vai passar a andar e a construir por meio do que o Espírito de Deus tem derramado sobre você, né? Quando nós olhamos para o reino de Deus, nós olhamos para aquilo que é a dinâmica do nosso Pai, não são técnicas, não são boas ideias, né? Não são planos mirabolantes que vão fazer com que os planos de Deus sejam executados ou que a vontade de Deus seja estabelecida na terra, mas é justamente a nossa disposição da oração, porque Deus precisa derramar, né, e trazer sobre nós a existência de pessoas renovadas e que agora tem um governo, né, estabelecido, e que elas fazem parte de um reino, e porque elas fazem parte de um reino, elas andam em governo, estabelecendo a marca daquilo que Deus está declarando e desejando das nossas vidas. E eu quero que você possa abrir a sua Bíblia, a sua palavra aí, seja no seu celular também, aqui em Salmos, no capítulo 32, Salmo 132, do versículo 1 ao 5, a palavra declara: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi de todas as suas provações, como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, proclamando: Certamente não entrarei na tenda em que reside, nem me deitarei no leito em que descanso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Aqui é Davi, então, fazendo, né, uma proclamação e trazendo mesmo a existência através de um clamor, através de uma oração, o lugar aonde Deus pudesse repousar. E o interessante hoje é que esse lugar onde Deus pode repousar se chama você e eu, é o nosso nome, é a nossa pessoa, porque agora Deus não está habitando em templos, não está habitando em espaços físicos, mas Ele decidiu morar no nosso interior. Nós então agora recebemos esse corpo, ele se torna um tabernáculo para Deus, aonde Ele pode nos transformar a cada dia, e aonde nós tornamos esses príncipes, porque nós temos um rei, e agora a nossa identidade é de príncipe, aonde Deus está declarando aquilo que é eterno, porque nós somos levados a esse lugar, né? Por que Davi tanto desejou e tanto disse: eu não vou dar descanso até que seja feita uma morada para o Deus de Jacó? Porque ele amava essa habitação, ele amava quando o Espírito de Deus estava sobre ele. Naquela época ainda não havia composição, a questão do Espírito Santo de Deus, era o Espírito de Deus que se apoderava dos profetas, mas quando Jesus vem, o que ele faz é soprar
soprar o seu Espírito sobre as pessoas. Então agora o Espírito Santo de Deus, ele não só se apodera de cada um de nós, mas como agora ele habita no nosso interior, né? Jesus, quando ele vai aos céus, ele diz: é necessário que eu vá para que o Espírito de Deus, né, ele até coloca para que o outro Consolador venha, e esse outro não é alguém diferente, mas é como se fosse realmente fazendo alusão a outra pessoa, a qual nós sabemos e declaramos que é a parte do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que há o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito, essa é a composição triuna que nós invocamos todos os dias. E glória ao Senhor, porque quando nós estamos invocando o nome do Senhor, nós estamos declarando: Senhor, eu estou me tornando parte desse reino de príncipes, né, e por que não princesas ungidas e preparados para governar por meio da sua palavra. E glória a Deus, porque essa é a nossa identidade no Senhor. O Senhor nos traz essa identidade de governo, o Senhor nos traz essa identidade de pertencedores ao reino de Deus e de pessoas que estão preocupadas para que seja gerado o príncipe e princesas, né? E quando nós dizemos isso, estamos falando na marca de uma questão espiritual, estamos falando na marca de uma questão onde Deus ele pode transformar a nossa vida. E essa é a nossa caminhada cristã. A nossa caminhada em Deus não é simplesmente repetições de encontros, não é simplesmente estar em um lugar ou no outro, mas sabe, é realmente ter a compreensão e a convicção de que Deus está transformando o meu interior, de que Deus está transformando a minha vida. Veja o que a palavra aqui em 1 Samuel, no capítulo 10, versículos 6 e 7, vai declarar: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Nessa semana eu tive a experiência, estava resolvendo algumas questões referentes a alguns documentos meus, e houve uma transformação, houve uma mudança. Sabe, quantas pessoas, né, querem se tornar um outro tipo, ou ficam conjecturando, fantasiando uma outra pessoa que elas podem ser, ou até mesmo elas nem reconhecem quem elas são, ou não conseguem enxergar em Deus quem o Senhor deseja que elas sejam, e ficam buscando se esconder, né? Talvez em um bom físico, talvez em um bom cabelo, em uma questão estética e externa, mas aquilo que vai trazer definição mesmo sobre quem nós somos é como a palavra está declarando: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. A cada dia que você se encontrar com essa palavra, a cada momento que você clamar ao Senhor, você está trazendo à existência um novo príncipe. Você está trazendo à existência um homem espiritual, uma pessoa que ninguém nunca viu ainda, até porque você nem mesmo o conhece. Mas quando você está com o Senhor, você vai descobrindo quem você é. Você vai vivendo cada vez mais o inédito na tua vida, a novidade de vida que o Senhor tem para ti. Por isso eu quero declarar nesse dia e profetizar sobre sua vida, de que a cada momento que você se encontrar com essa revelação de Deus, que você se encontrar com essa palavra do Senhor, que você clamar ao Senhor, Ele vai te responder e vai transformar a pessoa que você é. Essa é a vontade de Deus. Essa é a transformação que o Senhor faz em nós. Essa é a boa obra que o Espírito de Deus está fazendo em nossa vida. E glória ao Senhor, porque eu não sou o Leandro de antes de conhecer a Cristo, antes do Espírito de Deus habitar em mim. A transformação que você está desejando, as coisas novas que você está desejando, está no Senhor, está na palavra dEle, está conforme você conhece, conforme Deus também se faz conhecido da tua pessoa. E o problema não é Deus se fazer conhecido a nós, até porque esse é o desejo e o interesse dele, o que venhamos conhecê-lo. A questão é Deus, nós se fazer conhecido ao Senhor, né? Porque
Conhecer ao Senhor é também um abnegar de si mesmo, é um renunciar de si mesmo, né? Quantas das vezes nós temos que parar e dizer, não, agora eu vou orar, agora eu vou meditar, agora eu vou jejuar. E em um certo aspecto, essas coisas não agradam a carne, não agradam, né, os nossos próprios interesses. Se por um lado a carne está dizendo, não jejua, não ora, não profetiza, não lê a palavra, né, o nosso espírito está dizendo, ora, jejua, né, busca o Senhor, porque essa é a marca de homens e mulheres que foram de fato encontrados, né, por esse espírito. Por isso que a palavra declara que o homem espiritual cogita as coisas do Espírito, né? Por isso que nós temos que dizer mesmo, Senhor Jesus, cresce na minha vida, né? Que a cada dia Ele possa aumentar-se na nossa vida. E o interessante, né, dessa palavra, o conceber o clamor que traz à existência o lugar de um repouso para o príncipe ungido, é que Jesus, ele é a nossa referência. Cristo Jesus, ele é o modelo, o exemplo que nós temos, aonde nós possamos e podemos com toda certeza olhar e dizer o que Cristo fez, assim também é um caminho modelo para que eu possa fazer de igual forma. E o Espírito de Deus, uma das primeiras coisas que também Jesus declara é: o Senhor me ungiu, né? E quando ele ler aquela passagem em Isaías, ele diz: agora se cumpre essa palavra. Eu quero dizer sobre você e profetizar na tua vida que existe uma palavra de Deus para se cumprir na tua vida, e isso não é simplesmente mais um jargão, mas é realmente uma realidade que a palavra de Deus nos dá, porque o Espírito de Deus está sobre nós, e essa é a marca da nova criatura, essa é a marca da novidade de vida, essa é a marca da restauração do Senhor em todas as coisas. Por isso eu quero destacar 2 pontos aqui para você. O clamor do ungido vai trazer a novidade de vida para você, e a palavra do Senhor e esse Espírito sobre você vai fazer você viver coisas inéditas, porque o Espírito de Deus, ele está se movendo, ele continua se movendo, ele continua falando, ele continua fazendo e também realizando. E por que você vai orar e você vai clamar? Porque você quer fazer parte deste mover. Você vai orar e clamar porque você quer fazer parte dessa realização. E o melhor de tudo é que você não vai fazer por um ativismo ou por uma obrigatoriedade das circunstâncias, das situações, como uma tarefa. Não, você vai fazer porque você está sendo transformado, porque houve um lugar onde Deus pudesse repousar. E olha também o que a palavra vai dizer aqui em Hebreus capítulo 4, né? Hebreus capítulo 4 aqui para você. A palavra vai declarar o seguinte: Hebreus 4, versículo 9 ao 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. O interessante da palavra de Deus, fazendo aqui uma ligação com aquilo que é o descanso do Senhor, né? Uma das primeiras menções que nós temos de descanso na palavra de Deus é quando o Senhor descansa ali em Gênesis. Ele descansa em Gênesis porque ele construiu algo, ele estabeleceu um plano, um propósito e ele trabalhou. E aqui também está dizendo para que nós venhamos se esforçar, para que também possamos descansar naquele dia ao fim das nossas obras. Sabe o que é o descanso? Não é um momento de repouso. As pessoas confundem repouso com descanso. Nós temos que repousar porque estamos nesse corpo limitado, e este corpo, ele exige esse repouso para que as energias sejam renovadas e para que possamos continuar cuidando e executando as coisas. Agora, o descanso é um lugar que eu encontrei e que eu cheguei após ter trabalhado, ter colocado um plano e ter estabelecido um propósito. Por isso, na tua vida não vai faltar propósito, definição e um plano. E esses planos não vão ser meramente seus estabelecidos sem a concordância do Pai, mas serão planos onde o Senhor vai ser glorificado, onde o testemunho a Deus vai ser dado, e o Senhor realmente espera, né, com que os filhos de Deus encontrem este lugar.
Glória ao Senhor pela sua palavra. Glória a Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como o Deus das suas. Nesse momento eu me lembro de uma passagem que a palavra de Deus declara, né, que Davi não descansou enquanto não realizou os feitos do Senhor na sua geração. Eu quero declarar que você só vai descansar, e nesse contexto ao qual eu acabei de ler, descansar está relacionado realmente a morrer. Ele só morreu quando cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Você vai ficar até o dia com que você venha estabelecer o propósito de Deus na sua vida. Por isso há uma importância de sermos, vigilantes acerca do tempo, vigilantes acerca dos recursos que o Senhor está trazendo, vigilantes acerca da oração, possamos ser encontrados com as nossas botijas cheias de azeite. E glória a Deus pela sua palavra, glória ao Senhor porque Ele tem dado tempo, o Senhor tem nos dado recursos, o Senhor tem nos dado o ar que nós estamos respirando para gerar esse príncipe ungido. E quem se torna um príncipe com o Senhor, também com Ele reinará e governará as nações. Essa é a promessa que Deus tem para aqueles que estão declarando a palavra do Senhor, para aqueles que estão vivendo conforme a vontade de Deus e conforme o que o Senhor está declarando e profetizando. Em nome do Senhor Jesus, que você possa abençoar esse trabalho, que você possa contribuir com a funcionalidade dessa verdade que nós estamos trazendo todos os dias aqui para você. Glória ao Senhor Jesus, que você fique com a oração, fique com o louvor e que o Senhor seja com o seu espírito. Aleluia, Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, por essa segunda-feira em que nós podemos conceber uma oração. Nós podemos conceber a oração de quem se conecta com Deus, de quem busca ao Senhor. Nós podemos conceber, Senhor Jesus, manifestações e expressões de intimidade contigo, Senhor. Nos faz ser homens e mulheres de uma única coisa. Nos faz ser homens e mulheres, Senhor, que não descansam as suas pálpebras, que não dão lugar ao sono, até que o Senhor encontre um lugar de repouso em nós, até que o Senhor repouse em nós e tenha prazer, satisfação e contentamento em nós, Senhor. Nós cremos que, de fato, a tua alegria é a nossa força. Cremos que, à medida que nós te satisfazemos, o Senhor nos enche com satisfação, com deleite, contentamento e prazer. Nos coloca mesmo, Senhor, no caminhar de obediência, nos coloca andando nesse caminho, na verdade, na vida que é Jesus Cristo. Nós queremos a cada dia abrir os nossos lábios e orar ao Senhor. Desejamos viver uma vida de consagração a Ti, buscando a Ti, invocando o nome do Senhor a cada dia, em cada ambiente, Senhor. Nós declaramos a nossa dependência do Senhor, o nosso desejo pelo Senhor, a sede que nós temos por Ti, Senhor. Nos faz conceber pensamentos que são do alto, nós queremos pensar naquilo que de fato é frutífero, no que é louvável, no que é amável, no que é louvável e tem boa fama. Que nisso estejam os nossos pensamentos, que nisso estejam o nosso pensar. Queremos pensar e buscar aquilo que é do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Senhor, nos inunda por essa palavra, nos inunda por essa presença. Nós reconhecemos a tua manifestação ao Espírito Santo de Deus. Queremos de fato que o Senhor encontre esse ambiente de repouso em nós, porque nós desejamos repousar no Senhor. Reconhecemos que o Senhor é aquele que nos convida para um lugar de descanso, para um lugar de refrigério. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente nós descansamos. Aleluia, Senhor Jesus, esse nome que nos salva, esse nome que nos regenera, esse sangue precioso que está sobre as nossas vidas, Senhor. A tua mão preciosa está sobre as nossas cabeças, nos governa com a tua destra poderosa, nos conduz a essa intensidade, esse ambiente, Senhor, esse mover de oração. Nos conduz a sermos vigilantes em todo o tempo no nosso espírito. Cada irmão que se conecta com essa palavra, cada irmão que se conecta com essa oração, estamos unidos pelo mesmo Espírito, porque muitos são os dons que são dados conforme a tua vontade para a edificação da igreja, mas todos estes vêm do mesmo Espírito, e eu oro agora buscando mesmo a intercessão do Espírito Santo, aquele que intercede por mim e por nós com gemidos que são inexprimíveis. Senhor, ajusta as nossas motivações, porque como a tua palavra nos ensina, nós não sabemos como orar,
orar. Nós não oramos pela motivação adequada, oramos conforme a nossa vontade. Nos ajuda a orar como de fato convém ao Senhor, e aquilo que convém ao Senhor também convenha a nós, porque estamos sendo esvaziados. Nos ajuda, Senhor, a nos esvaziar da nossa vontade, nos ajuda a priorizar a intimidade com o Senhor, a buscar ao Senhor a cada dia, a termos essa palavra sendo estabelecida como aquilo que nos alimenta, o que nos supre. Faz cada irmão, Senhor Jesus, se dispor, se disponibilizar, se disciplinar, se dispensar para te receber como uma abundância no nosso espírito, como desfrute no nosso espírito, Senhor Jesus. Nós desejamos isso, desejamos essa mudança, essa manifestação, essa expressão de dentro para fora, que nos limpa, que modela e que traz paz para os ambientes, a paz que excede todo o entendimento humano, de lábios, frutos de lábios que honram o nome do Senhor, que essa seja a manifestação e a marca de cada um dos irmãos que se conectam com essa oração, que essa seja a marca de cada um dos irmãos e do ambiente em que eles vivem, a casa de cada um dos irmãos, os filhos, a família de cada um dos irmãos, que essa seja o mover de oração da Igreja de Jesus, que nós venhamos expressar, manifestar essa realidade, esse mover de oração, essa paz que excede todo entendimento humano, que marque, me penetre nos corações e nos espíritos de cada um daqueles que se envolvem com esse mover, e que não sejam roubados pelo inimigo das nossas almas, que sejamos prontos, disponíveis a nos submeter ao Senhor, a resistir ao diabo para que ele fuja de nós, em nome de Jesus. Encontre em nós esse lugar de descanso, Senhor. Encontre em nós esse lugar onde nós somos fartos. É o Senhor quem nos farta com vida, é o Senhor quem nos farta com vitória, é o Senhor quem nos farta com revelação, é o Senhor quem nos farta com entendimento, Senhor Jesus. E porque em Ti nós somos fartos, nada nos falta, somos supridos, somos plenamente supridos com abundância de vida, Senhor. Nós Te louvamos por esse Espírito Santo, esse Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos conduz e que nos leva a nos esvaziar, a nos negar, a sairmos de nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e Te seguir, Senhor Jesus, dia após dia, negando o nosso eu, negando a nossa carne, esvaziando o nosso ego, mas vivendo e alimentando segundo a realidade do Espírito, que é vida e paz. Nós queremos e desejamos, nos exercitamos para viver conforme essa inclinação, a inclinação do Espírito, que é vida e paz, Senhor. Essa é a realidade do Espírito que nos vivifica, o Espírito de Deus que traz vida. Nós Te louvamos, ó Deus triuno, Senhor Jesus, o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, porque já não creem no Senhor. Opera nos corações que necessitam de quebrantamento, quebranta os corações, Senhor Jesus, daqueles que precisam de ser quebrantados, quebranta os nossos corações, estabelece em nós espírito que é um espírito que é reto, inabalável, gera em nós a disposição de um coração que está disposto a Te obedecer, gera isso em nós, nos dá disposição no nosso espírito, nos dá uma disposição no nosso corpo, que estejamos prontos, sempre prontos para Te obedecer, sempre prontos para ir até o fim, sempre prontos para fazer tudo para a Tua glória, seja comendo ou bebendo, fazendo tudo para a glória do Senhor, fazendo tudo não para como aos homens, mas como para Deus, fazendo tudo com amor, não considerando os nossos próprios interesses, mas considerando os outros superiores a nós mesmos, que cada um vivamos nessa dispensação, nessa disposição, nos aquece o nosso espírito, que essa chama não se apague, mas que o fogo do altar esteja constantemente aceso e não negligenciado, em nome de Jesus. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua presença, nos inunda, Senhor, nos captura, nos cativa, faz-nos apaixonarmos pelo Senhor, amando a Ti completamente, apaixonadamente e radicalmente a cada dia nesse viver diário, até que o Senhor nos tome para si mesmo. Nós desejamos a medida e a porção de Enoque andando contigo, porque depende de Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar.
minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é, minha vida é, minha vida é, minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e
sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, sempre estarás. Ó Senhor Jesus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte